A partir de hoje estarei postando uma série de vídeos que falará das expressões idiomáticas japonesas, idioms, idiomo, hanyoku, e este é o primeiro episódio, o primeiro vídeo. O formato é o seguinte: apresentarei uma palavra e tal palavra estará contida nas expressões idiomáticas que veremos. Simples assim. Quando eu fico olhando para este local, eu leio um roteiro. Quando olho para cá, não. Talvez eu force um pouco na hora de explicar algum significado, então não hesite em elogiar, criticar ou corrigir algum erro que possivelmente eu tenha cometido usando a área dos comentários. Sem mais delongas, a palavra de hoje é abura. 油、Abura. 油、O único kanji, abura, 油、que aparentemente é do N3 e significa óleo. Abura significa óleo. E a primeira expressão idiomática japonesa, o primeiro kanyoku de hoje é abora ga kireru. 油が切れる、Abora ga kireru. 油が切れる、Abora significa óleo, kireru acaba, vai. Então, abora ga kireru literalmente significa o óleo acaba. Se você pensar que em algum momento você vai gastando todas as suas energias, toda a sua bateria, toda a sua gasolina, todo o seu combustível, até que finalmente aboraga kireru, aboraga kireru. O que isso poderia significar então? Está sendo transmitida a ideia de estar exausto, estar muito cansado. E realmente dá para entender. Esforçou-se tanto que acabou suas energias, acabou seu óleo, falta força física. Dá para pensar também em uma máquina que está ficando sem óleo e não funcionará mais corretamente. Aburaga kiruru. Então, aburaga kiruru significa estar exausto. Frase de exemplo. Abura ga kiresou na no de bakansu ga hitsuyou desu. 油が切れそうなので、バカンスが必要です。油が切れそうなので、バカンスが必要です。油が切れそうなので、バカンスが必要です。油が切れそうなので、バカンスが必要です。Vamos ler a segunda oração. Até separei aqui. Vamos começar pela segunda, que tem uma estrutura simples. Bakansu ga hitsuyou desu. Bakansu, férias. Hitsuyou, preciso, necessito. Então, férias, preciso é preciso de férias. Bakansu ga hitsuyou desu. Preciso de férias. Bem simples. Agora vamos retornar à primeira oração. Abura ga kiresou na no de. Observe que o verbo kireru está na forma nominal e é o kire. Essa é a forma nominal do verbo kireru. Kire. E junto dele está conectado o so, que significa parece que, aparentemente. Abura ga kiresou, então, na interpretação real, significa parece que cansei, estou aparentemente cansado, estou quase cansado. E parece que o so aqui
é um adjetivo na, ou está com uma função de adjetivo na, porque logo em seguida tem um na colado com ele, formando sou na, no depois. Então já dá para entender, né? Abra kireso na no de, como parece estar exausto, ou alguma coisa assim. Então, abra ga kireso na no de, akansu ga hitsuyou desu. Uma tradução boa seria: eu preciso de férias, já que estou quase exausto. Essa é uma tradução plausível para essa sentença de exemplo de abara ga kireru. Então, vamos seguir. Na verdade, abara ga kireru lembra um pouco tsukareru, né? Só que tsukarekiteru. O kuru com essa função de kiru, na verdade. Com essa função adicional de completamente, né? Tsukarekiteru. Tsukareru, então, é palavra semelhante com abra-kireru. E parece que eles dizem também gasorin ga kireru. ガソリンが切れる。 Até no que eu havia dito, né? Você vai gastando todas as suas energias, vai acabando seu combustível. Gasorin ga kireru. Eles também dizem isso. Vamos para o próximo kanyoku, que é abura o shiboru. 油を絞る。 Abura o shiboru. 油を絞る。 Abura o shiboru. 油を絞る。 Shiboru significa espremer, tipo uma fruta, né? Uma laranja. Ou torcer, tipo um pano. Ou forçar a mente, no sentido de pensar bastante. Abura o shiboru. Já dá para ter uma imagem mental, né? Do que se trata esse verbo. Então a gente pode pensar: espremer o óleo. Espremer o óleo é o significado literal de abura o shiboru. Aí, espremer o óleo tá transmitindo um significado semelhante com o idiomo que vimos anteriormente. Não parece que daria a mesma nuance? Vocês conseguem captar? Tipo, fazer o máximo esforço. O problema é que essa lógica não poderia estar mais errada. Está completamente errada essa lógica. Essa expressão idiomática abura o shiboru transmite o sentido de reprimir, criticar severamente. Ser duramente criticado por erros ou falhas. Pois é. Às vezes será possível deduzir o significado do idiom, às vezes não. Bem padrão língua japonesa, né? Bem padrão. Veja. Criticar severamente erros ou falhas. Certo? É dito que originou-se no passado, quando materiais eram colocados em uma prensa para extrair o óleo. Então, essa expressão idiomática vem de uma prática antiga de extração de óleo, onde uma grande pressão era aplicada para obter óleo de materiais, como sementes. Essa imagem de pressão e esforço é então aplicada para descrever a ação de repreender alguém de forma rigorosa. Você está aqui fazendo isso com a pessoa. Então, enfim, abura ou shiboru significa reprimir, criticar severamente, dar uma reprimenda.
Frase de exemplo. 顧客に連絡するのを忘れて Vamos lá. 課長に油を絞られました。 顧客に連絡するのを忘れて課長に油を絞られました。顧客に連絡するのを忘れて課長に油を絞られました。 Ó, 顧客に連絡するのを忘れて課長に油を絞られました。顧客に連絡するのを忘れて課長に油を絞られました。 Vamos lá. 顧客significa cliente, aquela pessoa que contrata o serviço de alguma empresa, né? Aí, renrakusuru é contatar, entrar em contato. Então, kokyaku ni renrakusuru seria entrar em contato com o cliente, contatar o cliente. A função desse no aqui é de nominalizar, tornar um nome, tornar um substantivo, esse verbo aqui, renrakusuru. Então, isso daqui é mais ou menos, em vez de ser o verbo contatar, a ação é o ato de contatar. Não é um verbo, agora se tornou um substantivo. O asurete é o verbo asureru, que significa esquecer, na forma T, como dá para ver aqui, forma T, indicando uma relação de causa e efeito da primeira oração do período com a segunda oração do período. Então, kokyaku ni renraku suru no wasurete significa como se indica uma relação de causa e efeito, é algo como esqueci de entrar em contato com o cliente, como esqueci de contatar o cliente, ou se interpretar sem essa relação de causa e efeito, kokyaku ni renraku suru no wasurete é esquecer de contatar o cliente, esquecer de contatar o cliente. Bem simples. Kachou ni abura o shiboraremashita. Kachou significa chefe da seção. Shiboraremashita é a nossa expressão idiomática aqui. Só que perceba que ela está na voz passiva. Ela está na voz passiva. E dá para saber que é mesmo a voz passiva, porque temos um ni aqui, ó. E ni normalmente ni significa por, pelo, para, não é? Então, abura o shiboraremashita pelo kachou. Então, kachou que está praticando tal ação, essa ação, para cima do narrador, para cima de quem está falando. Então, kachou ni abura o shiboraremashita, foi repreendido pelo chefe da seção. Então, uma tradução completa para essa frase seria, para a frase kokyaku ni renraku suru no wasurete kachou ni abura o shiboraremashita, seria esqueci de contatar o cliente e, por isso, fui reprimido pelo chefe da seção. E essa expressão idiomática lembra um pouco shikaru, né? Shikaru. Que também é levar uma bronca, uma coisa parecida com isso. Uma nota. Talvez esse T aqui do wasurete não indique causa e efeito, mas apenas que o fato que aconteceu antes, que é não contatar o cliente, já que
esquecer de contatar o cliente, né? Foi seguido de outra ação, a reprimenda do chefe da seção. Na tradução, isso implicaria em tirar o por isso. Então ficaria só esquecer de contatar o cliente e foi reprimido pelo chefe da seção. E aí eu achei estranho isso em português, porque não pareceria que dá para entender de cara que é uma relação de causa e efeito. Aí eu preferi interpretar essa frase aqui como relação de causa e efeito. Enfim, não sei. Este foi o vídeo. Mata ne. Ota no shimi ni.